Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre a evolução dos modelos atômicos. Como o próprio nome diz, a ciência não é estática, ela evolui. Nosso objetivo aqui é entender a unidade básica da matéria. Imaginem que estamos tentando montar um quebra-cabeça onde as peças são invisíveis a olho nu. Vamos ver como grandes mentes, como o professor José de Ribamar, que organizou este material, nos ajudaram a enxergar o átomo. Nossa primeira parada é na Grécia Antiga, entre 460 e 370 a.C. Aqui não havia laboratórios, apenas o pensamento puro. Leucipo e Demócrito foram os primeiros a propor a ideia do átomo, do grego atomos, que significa sem divisão. Eles imaginavam que, se você dividisse a matéria sucessivamente, chegaria a uma partícula minúscula e indivisível. Mas atenção! Essa ideia foi duramente rejeitada por gigantes como Platão e Aristóteles. Para eles, a matéria era contínua e formada por 4 elementos básicos: fogo, ar, água e terra. Por quase 2000 anos, a ciência travou na visão de Aristóteles, e a ideia do átomo ficou esquecida na gaveta da história. Damos um salto enorme para 1803 com John Dalton. Diferente dos gregos, Dalton era um cientista experimental. Ele resgatou o termo átomo para descrever a matéria como esferas maciças, indivisíveis e indestrutíveis. Por causa dessa descrição, seu modelo ficou conhecido como a bola de bilhar. É importante notar que ele não tirou isso do nada. Ele se baseou nas famosas leis ponderais de Lavoisier e Proust, que tratavam das massas das substâncias em reações químicas. Vamos detalhar o pensamento de Dalton, que é a base da química moderna. Ele estabeleceu 4 pilares. Esfera indivisível, o átomo é a menor unidade, e não pode ser destruído. Átomos idênticos, se eu tenho 2 átomos de ferro, eles devem ter a mesma massa e propriedades. Átomos diferentes e compostos, elementos diferentes têm massas diferentes. Para formar um composto, como a água, esses átomos se combinam em proporções fixas. Reações químicas. Para Dalton, uma reação não cria nem destrói matéria, apenas separa e une os átomos novamente. Quase 100 anos depois, em 1897, Digit e Thomson derrubou a ideia de que o átomo era indivisível. Ao usar tubos de raios catódicos, ele descobriu partículas negativas minúsculas, os elétrons. Se o átomo tinha partes negativas, ele não era uma esfera sólida única. Thomson propôs então o modelo do pudim de passas. Imagine uma massa de carga positiva, o pudim, onde os elétrons, as passas, estariam espalhados para equilibrar a carga total. Para os curiosos sobre como Thomson provou isso, aqui estão as características desses raios catódicos. Ele descobriu que eram compostos por partículas com carga negativa e que possuíam massa, pois eram capazes de mover pequenos moinhos dentro do tubo. Além disso, esses raios viajavam em linha reta, e o mais fascinante, estavam presentes em todos os elementos químicos testados, provando que o elétron era um constituinte universal da matéria. Mas se havia elétrons negativos, onde estava a carga positiva? Eugen Goldstein, ainda em 1886, observou algo diferente nos mesmos tubos. Ele viu raios viajando no sentido contrário aos elétrons, atravessando furos no cátodo, os chamados raios canais. Ele demonstrou que essas eram partículas positivas, que hoje chamamos de prótons. Um detalhe crucial: Goldstein notou que o próton é muito mais pesado que o elétron, cerca de 1840 vezes mais massivo. Ainda havia um problema de balança. A massa do átomo não batia apenas com prótons e elétrons. Rutherford já suspeitava de algo, mas foi James Chadwick, em 1932, que resolveu o mistério. Ele bombardeou berílio com partículas alfa e detectou uma radiação que não tinha carga elétrica, mas tinha massa. Ele descobriu o nêutron, a partícula que fica no núcleo junto com os prótons, garantindo a estabilidade atômica. Agora voltemos um pouco para 1911 para falar do experimento que mudou tudo, a folha de ouro de Ernest Rutherford. Ele disparou partículas positivas contra uma finíssima folha de ouro. A maioria passou direto, mas algumas ricochetearam violentamente. A conclusão foi chocante: o átomo é um vasto espaço vazio. No centro, existe um pequeno núcleo denso e positivo onde está quase toda a massa, enquanto os elétrons giram ao redor, como planetas em torno do Sol. Niels Bohr deu o próximo passo em 1913.
Ele explicou que os elétrons não giram em qualquer lugar, mas em órbitas circulares com energias fixas. É como degraus de uma escada. O elétron pode estar em um degrau ou no outro, mas nunca no meio. Quando o elétron ganha energia, ele dá um salto quântico para uma órbita mais externa. Quando ele volta para o seu lugar de origem, ele precisa devolver essa energia na forma de luz, o que explica as cores que vemos em fogos de artifício, por exemplo. O modelo que usamos hoje na física avançada é o de Schrödinger, 1926. Ele nos ensinou que, devido ao princípio da incerteza de Heisenberg, não podemos dizer exatamente onde o elétron está. Em vez de órbitas bonitinhas, falamos em orbitais, regiões de nuvem eletrônica, onde existe a maior probabilidade de encontrar o elétron. O átomo agora é visto através da dualidade onda-partícula, algo bem mais complexo e fascinante. Para fechar nossa aula, olhem bem para este quadro. Vejam como saímos da esfera maciça de Dalton, 1803, passamos pelo pudim de Thomson, 1897, o sistema solar de Rutherford, 1911, as órbitas fixas de Bohr, 1913, até chegarmos às nuvens probabilísticas de Schrödinger, 1926. Cada modelo foi uma peça essencial para entendermos que a matéria é, em sua maior parte, energia e espaço vazio. Alguma dúvida até aqui?